Meus irmãos, nós vamos para a parte 29 de nossa série de mensagem, Os Últimos Dias de Jesus, e nós estamos quase chegando ao final dessa série sobre os últimos dias de Jesus na terra, os últimos momentos dele na terra, e nós vamos para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, nós vamos ler dos versos 1 ao 14. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-lhe aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Até aí, amém. Meus irmãos, nós lemos aí sobre o que foi até então, o que tinha sido o dia mais triste, o dia mais trágico, o dia mais aterrorizante da história da humanidade. Vocês lembram que o Senhor Jesus foi morto, foi crucificado numa sexta-feira, e antes de ser preso, o que tinha acontecido na quinta-feira, antes de ser preso, o Senhor Jesus tinha dado um aviso muito importante, que está em Marcos capítulo 14, pode voltar lá uma paginazinha, Marcos 14, verso 27. Jesus disse ao ser preso, antes de ser preso, e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Então, quando o Senhor Jesus, o bom pastor, foi ferido, os seus seguidores, as suas ovelhas, os seus discípulos entraram em grande desespero. Eles entraram em desespero profundo, porque eles tinham visto aquele Jesus que acompanhou eles por 3 anos, que fez tantos milagres,
que pregava tão bem, que fazia, acontecia, que ninguém nunca conseguia prender ele. Vocês viram no Evangelho, várias vezes tentavam prender Jesus, e Jesus escapava. Dessa vez ele não escapou, ele foi preso, e ele foi morto da forma mais humilhante que existia no Império Romano, que era a morte por crucificação. Somente os piores criminosos eram mortos assim, inclusive um cidadão romano. Alguém que fosse cidadão romano não podia ser morto por crucificação, porque era algo tão vergonhoso que eles diziam: não, nossos cidadãos, a quem é cidadão romano, por pior que seja o crime, não pode morrer desta forma. Então cumpriu-se a palavra de Jesus, em que os seus discípulos e os seus seguidores, eles entraram numa desesperança, eles fraquejaram na fé, e eles passaram aquele sábado como o dia mais triste que existia. E vocês veem então que o mundo estava numa situação, o mundo, de grande sensação de derrota, de grande sensação, uma grande sensação de destruição, enquanto o corpo de Cristo estava na sepultura, morto. Aquele que era o Criador estava morto, aquele que dizia, falava, eu sou a ressurreição da vida e a vida, ele estava sepultado numa sepultura cheia de morte. Então aquele que parecia para eles, eles começaram a pensar, ele era a nossa esperança, e agora a nossa esperança acabou, nós não temos mais esperança, ele está morto, acabou, nós fomos enganados. Muitos começaram a pensar, a se questionar, será que nós fomos enganados por um falso profeta? E aí nós vamos ver que, no caso de todos os discípulos, não tem nenhuma exceção a essa regra, mas todos os seguidores de Jesus demonstram algum grau de incredulidade. Vocês vão ver que não tem ninguém que se mostra, nesse período de tempo que Jesus estava morto, não tem ninguém que se mostra fervoroso. É como se, ao ser sepultado, foi sepultado, em certo sentido, a própria fé deles. Com Jesus sepultado, ninguém conseguia ser fervoroso, ninguém conseguia ser forte e firme. Nem os 12 apóstolos tinham firmeza, estavam firmes. A fé deles estava como se encoberta por um túmulo. É como se o Senhor no túmulo, o mesmo aconteceu com a esperança e a fé deles. E vocês vão ver aqui que nem mesmo essas mulheres podem ser citadas como exemplos de fervor. Se você analisar o texto, vocês vão ver que essas mulheres não estavam na expectativa de que Jesus iria ressuscitar, porque o que elas foram fazer no verso 1? Elas compraram aromas para ungir Jesus, e aí no primeiro dia da semana elas foram ao sepulcro de manhã cedo para ungir Jesus. Para que esses aromas para ungir Jesus? Eram cuidados pelo corpo de Jesus, para preservar o corpo de Jesus. É uma forma de preservação do corpo. Ou seja, elas foram lá pressupondo que ele permaneceria morto. Porque se elas não pressupossem que ele permaneceria morto, elas não teriam ido lá para ungir o corpo dele. Então veja que esse ato de ir lá com os aromas para ungir o corpo de Jesus foi um ato de incredulidade. Foi um ato de incredulidade. Elas estavam pressupondo que ele permaneceria morto. Então, em meio a essa incredulidade, elas chegam ao túmulo. Aí o verso 1 ele menciona 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Vocês percebem que no Novo Testamento tem muitas mulheres chamadas Maria, inclusive a mãe de Jesus. Por quê? Maria, no grego, na língua hebraica, é Miriam. E vocês lembram que Miriam era parente de Moisés, lá no livro de Êxodo, parente de Moisés e Arão.
Ou seja, tinha muitas mulheres chamadas Maria ou Miriam em hebraico, é o mesmo nome, só que Miriam em hebraico. Muitas mulheres chamadas Maria em homenagem a essa personagem bíblica. É igual hoje em dia, né? A gente coloca o nome das pessoas de João, por causa do apóstolo. João, Pedro, André. Se você para pensar, os nomes mais populares no Brasil são nomes de personagens bíblicos, especialmente no Novo Testamento, né? Qual outro nome popular? José, pai de Jesus, são nomes populares. Judas ninguém bota muito, porque o cara se enforcou, né? Ninguém bota, mas tem o Judas, que entrou de gaiato. Tinha 2 apóstolos chamados Judas, tem o Judas Iscariote, mas também tem o Judas Tadeu. E Judas Tadeu tem nada a ver com a traição, mas aí o nome dele já ficou marcado, né? De forma negativa. Então, da mesma forma, muitas pessoas daquele tempo tinham o nome dos personagens bíblicos do Velho Testamento. Por exemplo, Tiago, em grego, é o nome Jacó. E Jesus, o próprio nome Jesus é Josué. Então, Jesus é o mesmo que Josué, Tiago é o mesmo que Jacó, Maria é o mesmo que Miriam. Só muda o idioma. E aí ele menciona essas mulheres, ele menciona 3 mulheres, uma delas Maria Madalena, e Maria Madalena, como o verso 9 vai mostrar, foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Isso é um fato muito interessante. Então, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum dos 12 apóstolos, foi Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Vamos voltar aí para Lucas capítulo 8. Evangelho de Lucas capítulo 8. Vamos ler do versos 1 ao 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então aí, vocês lembram que durante o ministério de Jesus, Jesus viajava por todo Israel, de cidade em cidade, ele viajava, ficava lá um tempo, pregava, ia para outra cidade, é aí que acontecia muitos milagres, é aí que acontecia muitos debates, muitas vezes ele chegava na cidade e tinha oposição. Então ele ia viajando de cidade em cidade, aldeias são as cidades menores que tinha. A aldeia naquela época era uma cidade sem muros, uma cidade pequena sem muros. E vocês veem aí que Jesus era acompanhado por seus discípulos, e aí é importante lembrar que discípulos eram todos que seguiam Jesus. Então discípulo não é a mesma coisa que apóstolo. Apóstolo só tinha 12. Apóstolo eram os discípulos mais próximos de Jesus. Mas além dos 12 apóstolos, tinha outros também que acompanhavam Jesus, incluindo, nós vemos aí, muitas mulheres. Então você vê aí que no grupo de discípulos não havia só discípulo homem, tinha também as discípulas de Jesus, as mulheres que acompanhavam Jesus e serviam Jesus. E uma dessas mulheres era Maria, chamada Madalena. Madalena não é o sobrenome dela. Todo mundo pensa que Madalena é o sobrenome, né? Madalena não é o sobrenome dela, é o lugar de onde ela veio. Por exemplo, Jesus Nazareno. Nazareno não é o lugar de onde Jesus, não é o sobrenome de Jesus. Nazareno é a cidade onde ele foi criado. Quer dizer que ele é de Nazaré. Da mesma forma, Madalena era em referente à cidade de onde ela veio. Era uma pequena cidade que tinha na época. E nós vemos aí que Jesus expulsou dela 7 demônios. Então ela era uma mulher que era possuída por demônios, e nós vemos aí que não era somente um, mas eram 7.
E o fato de ser 7 indica que ela era uma mulher muito, muito, muito oprimida e que sofria muito nas mãos de Satanás. A Bíblia não dá detalhes sobre o que ela fazia ou o estilo de vida que ela levava, mas vocês lembram que tem uma parábola que Jesus contou sobre o endemoniado, não precisa abrir agora, mas está em Mateus 12, e ele fala sobre alguém possuído por 7 demônios. Fala assim, vai voltar, vai trazer 7 demônios, e 7 demônios é considerado algo muito opressivo, em Mateus 12. Então aqui Maria Madalena, nós devemos crer que ela era uma mulher muito oprimida pelo diabo. E aí vamos falar um pouco dessa ideia de possessão e de expulsão de espíritos malignos. Vocês devem lembrar que aquilo que nós chamamos que a Bíblia chama de espírito maligno ou de demônio, né? O que são os demônios? Originalmente, os demônios eram anjos. E o que são anjos? Deus, além de ter criado nós, seres humanos, além de ter criado os animais, tipo o cavalo, tipo o cachorro, né? Tipo o boi, a galinha, Deus criou esses animais e o ser humano também, são seres que têm um aspecto físico, que nós somos alma, mas nós também temos um corpo. Então nós temos o aspecto imaterial, que é a nossa alma, e nós temos um aspecto material, que é o nosso corpo. Os anjos, na Bíblia, são criaturas de Deus também, são criaturas de Deus, mas são criaturas imateriais, ou seja, são somente espírito. Então Deus criou criaturas imateriais chamadas anjos, é o que a Bíblia chama de anjos. São criaturas celestiais e que estão a serviço de Deus para fazer avançar o reino de Deus. Então, por exemplo, o livro dos Salmos nos ensina que os anjos, Deus envia os anjos para nos proteger, para nos guardar, como diz o Salmo, em todos os nossos caminhos. Então, os anjos são seres espirituais, nós não enxergamos normalmente os anjos, mas nós devemos crer que eles existem e são usados por Deus para nos proteger. Agora, não existe na Bíblia nenhuma oração feita aos anjos. Tá? Na Bíblia, todas as orações são feitas a Deus. E Deus é quem vai saber se ele vai mandar, qual anjo que ele vai mandar para nos proteger. Então não existe na Bíblia a ideia de que você tem que conversar com o seu anjo ou ficar fazendo alguma coisa com o anjo. Não, você fala com Deus e Deus é que vê quantos anjos você vai precisar para te proteger. Então os anjos realmente existem. Só que diferente de nós, o Senhor Jesus ensinou que esses anjos não se reproduzem. Eles são criaturas espirituais. Aí tem diversos tipos de anjos. Tem os querubins, tem os serafins, então não é um tipo de anjo só, tem vários tipos de anjos, e na Bíblia eles não são bebês pelados com asinha, tá? Esse negócio aí de bebê pelado com asinha não tem na Bíblia. Na verdade, quando os anjos se manifestavam na Bíblia, era uma coisa assim meio assustador para as pessoas, que era uma criatura que causava um certo temor nas pessoas. Então esquece esse negócio de bebê pelado. Mas a Bíblia vai mostrar, por exemplo, em 2 Pedro, que uma parte dessas criaturas espirituais se tornaram pecadores, ou se rebelaram contra Deus. A rebelião quer dizer pecar contra Deus. Nós não sabemos na Bíblia em que momento isso aconteceu, mas nós devemos crer que todos os demônios que existem eram originalmente anjos de luz. Em algum momento eles se rebelaram contra Deus, e nessa rebelião o principal deles, que é Satanás, tentou o primeiro casal no Éden e levou à queda da raça humana. Então, quando nós falamos sobre o reino de Deus, a Bíblia fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus inclui os homens, inclui o mundo espiritual, mas em primeiro lugar, um reino espiritual, porque Deus é espírito,
e tem os anjos de Deus a serviço dele. Da mesma forma, existe o reino das trevas na Bíblia, o reino das trevas, o reino de Satanás, onde Satanás e existe os demônios que lutam e guerreiam contra Deus e contra os homens. Então, quando aí nós temos que diferenciar entre o que aconteceu com Maria Madalena e o que acontece com nós, pressupondo que todos nós aqui somos verdadeiramente convertidos. Então, Maria Madalena, ela era possuída por 7 demônios. Ela era possuída por 7 demônios. A possessão demoníaca é algo que só pode acontecer com aqueles que não têm ainda o Evangelho de Cristo no coração. Por quê? Porque a Bíblia ensina que aqueles que creem no Evangelho, Cristo que está no céu envia o Espírito Santo para fazer em nós morada. E aí é o que a Bíblia diz, que nós somos templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo. Romanos 8, nós somos morada do Espírito Santo. E aqueles que são morada no Espírito Santo por meio do Evangelho, então já tem um morador nessa casa, vamos dizer assim. Agora, aqueles que não creem no Evangelho, como diz Mateus capítulo 2, a casa está vazia. E aí Jesus vai falar que a casa vazia pode vir a ser morada de demônios. Então, uma pessoa possuída por demônios, existem pessoas que estão de tal forma sob a influência de Satanás, que elas são o que a Bíblia chama de possessão. Então isso aconteceu, por exemplo, lá no Evangelho, nós já pregamos sobre isso aqui, com Judas. Judas Cariotes, quando ele foi trair Jesus, diz que o próprio Satanás entrou nele. E ele foi lá trair Jesus. Agora, nós que somos convertidos, que nós cremos no Evangelho, e eu espero que todo mundo aqui seja, se você ainda não é, então peça, se converta agora, creia no Evangelho agora. Nós não podemos ficar possuídos. Ou seja, Satanás não manda na nossa casa. Nós que cremos no Evangelho não podemos ficar possuídos. Porém, ou seja, se alguém que fica possuído, isso é sinal de que há algo de errado com a fé que ela diz seguir. Porém, nós que somos convertidos, nós podemos ser tentados. Então, existe uma diferença entre tentação e possessão. Então, Satanás, aqueles que são cristãos, ele pode tentar. E aí ele vai tentar te levar para o mau caminho. Mas ser possuído está de tal forma sob o controle dele que ele direciona a nossa vida. Isso só é possível para aqueles que não têm o Espírito Santo, que ainda não se entregou a sua vida para Jesus. Então aqui, Maria Madalena, ela era possuída por 7 demônios. E isso indica que Satanás tinha muito controle sobre a vida dela e ela vivia uma vida de grande destruição. Mas aí Jesus libertou Maria Madalena, Jesus salvou Maria Madalena, e Maria Madalena, junto com outras mulheres, passaram a servir Jesus e andar com Jesus e a seguir Jesus. E essa questão aqui de Maria Madalena, e essa grande libertação que ela experimentou, que já é um desafio para nós, não importa o quanto que a gente esteja mal, não importa se você conhece alguém que você pensa assim, poxa, essa pessoa aí deve estar possuída por demônios, de tão má que ela é. A história de Maria Madalena é uma palavra de esperança. Pode estar possuída por 7 demônios, mas, como disse Jesus lá, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus pode libertar até os maiores endemoniados que tem por aí. Ele pode libertá-los. E aí isso nos chama atenção para a importância que as mulheres tinham no ministério de Jesus. Você vê que as discípulas de Jesus não eram só homens. Tinha mulheres que seguiam a Jesus. E aí vocês observam, quando fala no verso 1, Lucas 8:1, e os 12 iam com ele. Os 12 aí são os 12 apóstolos. E aí vocês observam que todos os apóstolos eram homens.
E aí uma pergunta que surge é: será que as mulheres podem ser pastoras? Será que não pode ter mulher pastoras? Na nossa igreja não existe pastora, não existe diácona, diaconisa é o nome, que os ofícios de pastor, não existe presbítero, nada disso, nossa denominação. Todos os pastores, todos os presbíteros, todos os diáconos são homens. Por que são homens? Porque, se vocês lerem Tito capítulo 1 e as cartas de Paulo a Timóteo, Paulo vai ensinar que os oficiais da igreja, os pastores, os diáconos, todos têm que ser homem. Existe uma moda recente, algo que não tem precedente na história da igreja, de pastora. Na Bíblia não existe pastora, nem como não existe apóstola, não existe nada disso. Mas eu ouvi falar de uma igreja que tem pastora. Aí você tem que se perguntar se você quer seguir o que Jesus disse, ou se você vai seguir só porque uma igreja fez. Então não tem pastora na Bíblia. E é só você ler as passagens que falam sobre os critérios para ser pastor que você vai ver que não tem mulher. Ele fala que tem que ser homem e tem que ser como homem, não mulher. E alguns acham, então quer dizer que as mulheres estão sendo desprezadas. Alguém pode perguntar, será que as mulheres estão sendo desprezadas? Será que a mulher então não pode trabalhar para o reino de Deus? Será que a mulher então não é importante? Antes de continuar, vou te dizer quais são os dois erros dessa visão. Em primeiro lugar, essa visão ela parte do pressuposto errado de que para ser importante tem que ter um cargo. Acompanha a linha de raciocínio. As pessoas acham, se a mulher não puder ser pastora, então está dizendo que ela não é importante. Mas quem disse que só pastor é importante? Isso é a visão errada. Na Bíblia, todos os membros da igreja são importantes. É só ler 1 Coríntios 12. Paulo vai falar que todas as partes do corpo têm importância, inclusive aquelas partes do corpo que às vezes alguém acha que não é importante. Para para pensar, qual é a parte do seu corpo que não é importante? A minha unha. Tenta arrancar a tua unha para tu ver como é que tu vai chorar. Tem o dedinho aqui, mindinho, que não é muito importante assim. Então corta, para você ver se não é importante. Todas as partes do corpo têm utilidade. E nós vemos então que o fato de não ter apóstola, o fato de não ter na Bíblia pastora, não significa que as mulheres não eram importantes no ministério de Jesus, tanto que eram importantes que Jesus ressuscitou e ele apareceu em primeiro lugar para uma mulher. E essa ideia, como se só o pastor fosse importante. Na verdade, a gente precisa resgatar na igreja brasileira a noção da importância de duas coisas: a importância do banco e a importância do quarto fechado. Como assim do banco do quarto fechado? Vamos lá. Em primeiro lugar, quem está aqui adorando a Deus não é só eu aqui na frente. Vocês que estão sentados no banco, cada um de vocês é importante para esse culto. Porque vocês estão aí orando, vocês estão aí cantando louvores a Deus. Como é que eu vou dizer que orar e cantar louvores a Deus não é algo de extrema importância? É uma das coisas mais importantes do mundo. Então vocês estão aí sentados fazendo coisas importantíssimas, se é que você está adorando a Deus em espírito. E até mesmo neste momento que vocês estão me ouvindo, vocês estão fazendo algo muito importante. Não sou só eu aqui que sou importante, vocês também. Porque vocês estão aprendendo a palavra de Deus para que de segunda a sábado vocês ensinem essa palavra na sua casa, vocês ensinem essa palavra com seus colegas de trabalho, vocês ensinem essa palavra com seus amigos. De segunda a sábado vocês têm que ser sal e luz na sociedade.
Então, para você ser sal e luz na sociedade, para você ser sal e luz na sua casa, na sua família, você tem que entender a palavra de Deus. Então, agora que você está aqui aprendendo a palavra de Deus, você está fazendo algo importante, que é se equipando, se preparando para ser sal e luz. Então, não tem nada que acontece aqui, que vocês façam aqui, que não seja importante. Se você faltar, o culto fica menos rico por não ter tua presença. E está faltando um intercessor aqui. Está faltando alguém aqui cantando. Está faltando alguém aqui sendo alimentado para fazer iluminar a luz de Cristo. Então, todo o corpo é importante. A importância, então, do banco. E a importância do quarto trancado. Jesus falou, quando você for orar, tranque o seu quarto e ore no seu quarto. E a gente vive uma cultura onde todo mundo acha que para fazer algo para Deus tem que aparecer muito. Se eu não estiver lá na frente aparecendo para todo mundo. Não. Você faz algo muito importante para Deus quando você entra no seu quarto e você ora. Porque o mundo gira em torno de orações. Então, comecem a perceber que o fato de alguém não ser pastor, isso vale tanto para homem como para mulher. Não quer dizer que não é importante. E falando especificamente das mulheres, as mulheres são muito importantes para a igreja. Vocês são importantes para a igreja para dar conselhos mútuos. Vou te dar um exemplo. Tem conselho para as mulheres da igreja que eu não tenho como dar. Para as mulheres da igreja, tem alguns conselhos. Como assim, quais conselhos? Tem conversas que são mais da intimidade da mulher. Tem conversas que precisam acontecer em um clima de maior amizade. Então, não sou só eu que tenho uma responsabilidade para com vocês. Todos aqui têm responsabilidades uns para com os outros. Todo mundo aqui deve orar um pelos outros, todo mundo aqui deve conversar. Então não sou eu só que ensino aqui. Vocês devem ensinar uns aos outros de forma informal, no dia a dia. Ajudar uns aos outros. É um corpo. Não é só um sozinho e os outros não servem. Todos servem uns aos outros. Isso vale em certo sentido para os homens, né? Tem situação que de repente você tem uma amizade com alguém na igreja e você conversa com aquela pessoa, você às vezes não conversa com o pastor, por algum motivo. Então nós precisamos resgatar essa ideia, e isso é o que leva muita gente a pensar que se a mulher não for pastora, ela está sendo desvalorizada. Me desculpe, mas isso é uma visão deturpada sobre o corpo. Como se só os líderes tivessem valor. E não, nós vemos que o fato das mulheres não serem apóstolas, não tem apóstolo. Mas não quer dizer, elas também estavam lá com Jesus, elas também serviam. Abra, por exemplo, Romanos 16. Olha só Romanos 16. Olha só o que Paulo escreve. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. Então veja que aí Paulo, ele recomenda Febe, ele elogia ela. Pulem para o verso 6. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Então, você veja mulheres envolvidas. E aí alguém pode perguntar: e se Jesus quiser chamar uma mulher para ser pastora? E se Jesus quiser chamar uma mulher para ser pastora? Volto para Marcos 16. O ponto, meus irmãos, é o seguinte:
Vamos responder essa pergunta com outra pergunta. Na Bíblia, Jesus, ele pode fazer algo que contraria algo que ele mandou na Bíblia? Basicamente, essa pergunta é essa. Por que que Jesus vai fazer algo agora que na Bíblia ele não mandou fazer? Então, a maneira que eu tenho para saber se Jesus está chamando alguém, é se esse alguém está se encaixando nos critérios bíblicos. Então, não interessa o que essa pessoa sente, ela acha que ela é chamada. A pergunta é, como que Jesus nos ensinou a diferenciar quem é chamado e quem não é? Por isso que nós não devemos reconhecer chamados que não existem na Bíblia. Não existem manifestações espirituais do Espírito Santo que não sejam de acordo com a Bíblia. Se não está de acordo com a Bíblia, eu não tenho como falar que está acontecendo. Então, voltando para Mateus 16, então vocês viram que essas mulheres aí, elas eram então, que são mencionadas no verso 1, elas eram muito importantes. Elas só não tinham cargo. E nós precisamos abandonar essa idolatria por cargos. Nós temos que aprender a servir a Deus, independentemente do cargo em que Ele nos coloca. E nisso as mulheres, sem ser pastoras, sem ser diaconisas, são muito importantes para o reino de Deus. Continuando então, nós vemos que essas mulheres, elas foram até o sepulcro, e aí elas estavam no verso 3, preocupadas como que elas iriam tirar a pedra do sepulcro. Então, essa forma aí de sepultamento não era como a gente faz hoje no Brasil, que a gente enterra, né? Enterra alguém debaixo da terra, 7 palmos debaixo da terra. Na época, vocês têm que imaginar algo assim, parecido com uma caverna, mais ou menos como se fosse uma caverna, e aí tinha uma pedra na frente e o corpo estava lá dentro. Era uma sepultura de ricos. Vocês lembram que quando Jesus morreu, um homem chamado José de Arimateia, ele colocou o corpo de Jesus lá. Ele era rico, então era uma sepultura de pessoas ricas. Só que quando elas chegaram lá, não estava mais Jesus, não estava o corpo de Jesus lá, Jesus já tinha ressuscitado. E elas tiveram um encontro com anjos. Isso aqui é importante. Como os evangelhos mostram, quem estava lá quando, depois de Jesus ressuscitar, ficou lá no sepulcro, anjos, e foram esses anjos que deram aviso para essas mulheres. E aí no verso 9, nós vemos que Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. A palavra manhã, ela indica o período que vai desde meia-noite até 11h59. É amanhã. Às vezes as pessoas acham que manhã é só depois que o sol nasceu. Na verdade não, ó. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Amanhã inclui um período escuro e um período claro. Então, em algum momento depois da meia-noite do primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Isso aqui, o primeiro dia da semana, é o motivo pelo qual no resto do Novo Testamento, o dia especial do povo de Deus passa a ser o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, foi enviado o Espírito Santo em Atos 2. No primeiro dia da semana, as igrejas do Novo Testamento se reuniam para cultuar a Deus, Atos 20. No primeiro dia da semana, 1 Coríntios 16, na reunião, o povo levava oferta para a igreja. No primeiro dia da semana, Jesus apareceu para João na ilha de Pátimo, o dia que é chamado de Dia do Senhor. Então, todos os grandes eventos do Novo Testamento, você vai ver os principais, aconteciam
no primeiro dia de semana, e por isso que em Apocalipse 1:10 esse dia é chamado de o dia do Senhor. E aí nós vemos Maria Madalena foi a primeira a quem Jesus apareceu. Eu acho isso impressionante porque isso mostra que Deus não está em primeiro lugar, em primeira instância, interessado em só aqueles que têm cargos. E aqui eu quero fazer outro comentário também sobre Maria Madalena. Existia um filme há alguns anos atrás chamado O Código da Vinci. Não sei se alguém já assistiu esse filme, mas esse filme ele popularizou uma teoria de conspiração, e essa teoria de conspiração era que Maria Madalena seria a esposa de Jesus. É isso que algumas pessoas por aí dizem, que Maria Madalena era a esposa de Jesus. Isso não é verdade, Maria Madalena não era a esposa de Jesus. E aí eu quero fazer um rápido comentário explicando por que Jesus não poderia ter uma esposa. Alguém pode perguntar, qual seria o problema de Jesus ter uma esposa? Ele não era um homem, por que ele não poderia ter uma esposa? E eu vou explicar para vocês por que não rapidamente, ok? Vocês têm que lembrar que Jesus, essa ideia de Jesus ter uma esposa, ela parte do pressuposto de que Jesus seria um homem comum. Vamos raciocinar aqui um pouco. Se vocês lerem, não precisa abrir, mas se vocês lerem Levítico 18 e depois Levítico 20, em Levítico 18 existe uma lista de relações proibidas, de casamentos proibidos. Então fala lá em Levítico 18, o irmão não pode se casar com o irmão, com a irmã. O filho não pode se casar com a mãe, a filha não pode se casar com o pai. O sobrinho não pode se casar com a tia. Então, tem determinados tipos de pessoas que a Bíblia proíbe você de casar. Então, por exemplo, o neto não pode se casar com a avó. Ok? Por quê? Porque, como o texto vai mostrar lá, existem determinados tipos de relações que nós temos com as pessoas que devem ser somente aquele tipo de relação. Então, o filho e a mãe, Levítico 18, eles têm uma relação de mãe e filho que não pode ser confundido com uma relação sexual. Então, o filho ele tem que ver a mãe como mãe. O irmão tem que ver a irmã como uma irmã. Não pode confundir com a parte romântica. Isso é proibido. Ou seja, pode ser... E é assim pela natureza, né? Vocês observam, a tua mãe ela pode ser a mulher mais bonita do mundo, que você não tem nenhum desejo por ela. Esse é o natural. Esse é o normal. Então, de maneira semelhante, nós devemos lembrar que Jesus Cristo, ele era um homem. Jesus Cristo, ele era um homem, mas ele não era somente um homem. As pessoas que se relacionavam com Jesus tinham que reconhecer que Jesus, além de ser um homem, ele era Deus. Então, assim como eu não posso me relacionar com a minha mãe ou com minha irmã, ou você não pode se relacionar com algum parente, tio, tia, as pessoas tinham que se relacionar com Jesus como Deus. E por isso não podiam se relacionar com ele como um marido. Então, é a mesma linha de raciocínio. As pessoas que lidavam com Jesus, né, como um Deus, seria como se relacionar como o seu Criador. Como disse Tomé quando Jesus ressuscitou, Deus meu, Senhor meu. Então, por isso, não havia espaço em relação a Jesus a um tipo de atração romântica ou sexual. Então, essa ideia de Maria Madalena, esposa de Jesus, é uma ideia que implicitamente nega a divindade de Jesus e nega que Jesus era o Criador. Então as pessoas se relacionavam com Jesus como um homem, porque ele era homem, mas esse homem também era Deus. Então a relação com Jesus era relação de adoração. Era uma relação de ter um encontro com o Criador.
Era mais ou menos como você se encontrar com o seu pai, mas maior do que o seu pai, é o seu Criador. E como Criador, ele era o libertador espiritual de Maria Madalena. E nós vemos aqui, então, que essa verdade sobre Jesus, essa divindade de Jesus, estava sendo esquecida pelas mulheres, estava sendo esquecida pelos apóstolos. Porque vocês vão ver que no verso 11, quando Maria Madalena contou que ela tinha visto Jesus, o Criador, eles não acreditaram, inicialmente. Eles pensaram assim: essa mulher deve estar, talvez, delirando. Eles não acreditaram. Então veja que impressionante. Era como se estivessem apagando da memória deles a lembrança que Jesus não era um homem comum. Na verdade, Jesus já tinha dito que ele iria ressuscitar. Mas o choque foi tão grande que eles estavam se esquecendo. E aí é uma grande tentação com que todos nós precisamos lidar. É a tentação de achar que Jesus é mais um. É a tentação de deixar de enxergá-lo como Senhor e começar a enxergá-lo somente como um homem. É esse o caráter do que está acontecendo. Não é assim quando alguém morre um parente seu, você começa a se entristecer, você começa a chorar, aí você fala assim: essa pessoa morreu, acabou? Morreu, acabou? Isso é o que nós fazemos para pessoas comuns. Então a grande tentação que estava em jogo aqui era começar a surgir uma cegueira espiritual em que Jesus começou a ser visto como mais um homem bom que morreu. E eles começaram a se esquecer de tudo que Jesus tinha dito, que ele não era um homem comum, mas que ele era verdadeiramente o Verbo que se fez carne. E é interessante que muitas vezes as pessoas lembram de Tomé como incrédulo, né? Tomé ficou marcado como o cara que não acreditava. Na verdade, todos duvidaram. Não foi só Tomé. O que Tomé se destacou é a frase que ele falou. Ele falou assim: só se eu encostar no buraco da mão e no seu lado. Mas duvidar, todos duvidaram. E isso nos convoca então a deixarmos de enxergar Jesus como mais um homem comum e enxergar que ele não é um homem comum, ele é o próprio Senhor que se fez carne e veio ao nosso encontro nos maiores problemas que nós podemos ter. Pense por um segundo, qual é o seu maior problema? Qual é o seu maior problema? Pensa aí na sua mente, qual é o seu maior problema? Eu vou te dizer, todos os problemas que você pode ter, todos os problemas da raça humana, eles são subordinados a um problema maior, que é o problema da morte. Em última análise, a morte, de certa forma, a morte é o único problema da raça humana. Em que sentido? Vamos pensar aqui. Por que tem gente aqui usando máscara? Para se proteger de um vírus. Por que você tem que se proteger desse vírus? Em última análise, é para não morrer. Por que as mulheres colocam um cremezinho no rosto? Passa para pensar, até o cremezinho no rosto. Estou sentindo umas rugas aqui, vamos passar uns cremezinhos, óleozinho para acabar minhas rugas. Você já parou para pensar que, em última análise, é por causa da morte? Porque as suas rugas é porque você está envelhecendo. Ou seja, você está caminhando para a morte. A ruga é uma lembrança que você morre.
Então até o seu problema com rugas é um problema que nós não somos infinitos, nós não somos eternos, nós vamos aos poucos decaindo, até que nós vamos para o túmulo. Se você parar para pensar, todos os problemas da raça humana, eu trabalho, para que eu trabalho? Para ganhar dinheiro. Para que ganho dinheiro? Para comer. Por que você precisa comer? Porque se não comer, você morre. Sabe aquele ditado? Todos os caminhos levam a Roma, né? Deixa eu te ensinar outro. Todos os problemas conduzem à morte. Se for um problema, é porque conduz à morte. Então, a solução de todos os problemas é uma tentativa de escapar da morte. Por isso, Jesus, então, ele não veio simplesmente resolver esse problema ou aquele problema. Ele veio resolver o problema dos problemas, a raiz de todos os problemas, que é a morte. Ele não veio simplesmente mexer na superfície, ele vem pegar o mal na raiz. Vocês já foram aqui, você já deve ter ido num cemitério, né? Todas as vezes que eu vou num cemitério, nunca me deixa de chocar quando eu passo para aqueles túmulos que tem a foto das pessoas. Se você parar para pensar que aquela foto ali, ela representa uma história de vida. E muitas vezes você vê ali no túmulo pessoas jovens. A última vez que eu fui no cemitério, eu fiquei assim observando uma seção do cemitério que tinha uma moça assim de 25 anos, depois uma menina de 15. Era uma parte assim de gente mais jovem. E você pergunta, quantos planos essas pessoas não tinham? Quantos projetos? Por mais que qualquer um desses projetos, por mais que pudessem se fracassar, enquanto você não está morto, você ainda pode pensar, eu vou dar um jeito, eu vou fazer de outra forma, eu vou fazer outra coisa. Mas depois que a morte chega, não tem mais projeto, não tem mais nada, tudo que você planejou acabou. Não tem mais retorno. A morte destrói todos os sonhos de forma absoluta, de forma implacável. Essa semana eu estava vendo no Facebook alguns amigos meus que trabalharam comigo há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa cidade do Rio de Janeiro chamada Saquarema. E eu estava lembrando que tinha um colega de trabalho lá, eu era professor de inglês, e nesse curso ele era professor de informática. E eu estava lembrando da última vez que eu vi ele. Ele devia ter na época assim uns 25 anos. E eu não trabalhava mais nesse curso, e eu planejava mudar de cidade. Teve um dia que eu fui lá para me despedir das pessoas, porque eu não iria mais trabalhar lá. E eu estava lembrando essa semana que esse professor de informática, eu entrei na sala dele de informática, aí eu falei assim, estou aqui para me despedir de você, porque eu vou mudar para outra cidade. Aí ele me deu um abraço, ele falou assim, comecei a fazer um curso ele falou na época de Corel, Photoshop, alguma coisa assim. Ele começou a falar para mim do curso que ele ia fazer, que era muito legal. Eu falei, poxa, que legal, isso vai ficar bom mesmo. E eu me lembro que no dia seguinte, eu recebi a notícia que ele bateu com a moto e morreu. E aquilo me abalou muito, porque ele tinha um filho de 2 anos na época, 1 ou 2 anos, e o cara ficou mais ou menos umas meia hora me contando do curso que ele ia fazer. E um dia, todos os planos dele acabou. Se ele fizesse esse curso e não tivesse mais dinheiro para pagar, fiz um mês e não consegui mais pagar. Podia falar assim, um problema que surgiu, mas vamos resolver de outra forma. Ficou doente. Está doente, mas está vivo? Resolve um problema com essa doença, cura. Há sempre uma esperança, mas a morte é um inimigo implacável, porque depois que ela vem,
Não existe a olhos humanos mais retorno. Eu fui demitido do meu emprego. É um problema, não tem emprego. Mas daqui a 3 meses você consegue outro. Se profissionaliza, daqui a pouco está com dinheiro também, não está mais quebrado, está com dinheiro. Mas a morte, não há mais retorno. E foi lá na morte que Jesus então veio ao nosso encontro. Jesus Cristo é o Salvador dos salvadores, não simplesmente porque Ele resolve um problema de uma conta bancária, porque Ele resolve um problema econômico, porque Ele resolve um problema de doença. Não, Ele é o Salvador, porque Ele resolve o maior problema que existe, que é o problema da morte. Jesus foi ao nosso encontro. Ele foi nos acompanhar no túmulo. É essa a ideia. Quando tudo estava perdido, quando nós estivermos deitados no túmulo, quando você estiver se tornando pó, não existe para você mais esperança humana, mas existe esperança naquele que se deitou no túmulo para nos fazer companhia. De modo que o maior problema do ser humano, aquele problema que era humanamente insolúvel, ele passou a ter solução por meio de Jesus Cristo, que não somente expulsou os demônios de nossa vida, mas ressuscitou dos mortos e prometeu nos ressuscitar também. Por isso, meus irmãos, você pode se refugiar em Jesus. Não importa que tipo de morte existe na sua vida, Jesus pode trazer vida para todas essas mortes, porque Ele venceu o pior problema de todos, que é a morte das mortes. A morte morreu na morte de Cristo. A morte perdeu o seu poder quando Jesus levantou, quando Jesus ressuscitou. E por isso não importa o que está morto em nossa vida. Não importa o que morreu, não importa o que foi destruído. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E essa é a nossa esperança. Veja que não é uma reencarnação, veja que não é um fantasma, não é um espírito, o mesmo corpo que estava deitado, sepultado, foi esse corpo que ressurgiu. Meus irmãos, não importa quantos demônios atormentam a sua vida, se é 7 demônios como Maria Madalena, Jesus Cristo pode, pela sua ressurreição, pela sua salvação, pela sua vida, Ele pode nos libertar de todos eles. Por isso eu peço, meus irmãos, não enfrente a morte sem Jesus. Que quando você for sepultado, que quando o seu corpo estiver virando pó, que você não esteja sozinho. Não permita que você morra sozinho. Que naquela sepultura você esteja acompanhado do teu Salvador, que foi sepultado também. Porque quem morrer sem Jesus, este não vai ressuscitar para a glória como Jesus ressuscitou. Só há uma esperança para os mortos. Essa esperança é Jesus, que foi ao nosso encontro na morte, para que nós tivéssemos vida com Ele. Não olhe para problemas menores, olhe para Jesus que nos salvou do maior problema de todos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo Teu Filho ressurreto. Ele não permaneceu morto. O problema que nós não temos como resolver, Ele resolveu.
Ó Senhor, tu não deixastes o teu filho no pó da morte, nem tu permitiste que ele visse a corrupção. Tu ensinaste, tu mostraste a ele o caminho da vida. E um dia, este mesmo Jesus que foi morto, ele há de vir, não mais como Salvador dos pecadores, mas como juiz de toda a raça humana e dos anjos. Por isso, Senhor, conceda a este povo fé, para que quando chegar o dia deles serem sepultados, eles não sejam sepultados sozinhos, mas sejam sepultados com Cristo, para que, como Cristo ressuscitou, eles venham ressuscitar também. No nome de Jesus eu oro. Amém.